17, o versículo de número 8, eu quero bem rapidinho. De manhã eu tive mais tempo, agora à noite vai ser mais rápido. Uma palavra de Deus para o nosso coração, aquilo que Deus vai falar, aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Êxodo capítulo 17. Legal, tem mais um microfone agora aqui. Não está que nem pinheirinho de Natal aqui, cheio de penduricado. Êxodo capítulo 17, o versículo de número 8. A partir do 8, tá? Amém? Quem achou, diz eu achei. Quem não achou, continua na luta aí. Tem gente que está só olhando para o telão. 17, 8. Então veio Amaleque, preste atenção. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. O povo de Deus estava saindo do Egito, indo para a terra prometida. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, a qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Feche teus olhos, Pai, fala conosco, meu Deus, através da tua palavra. Fala o nosso coração agora, no nome de Jesus. Espírito Santo, é a tua hora, nós precisamos de ti, em nome de Jesus, amém. Amém? Se assente, fique bem, fique tranquilo. Preste atenção. Vou falar um pouco rápido. O povo de Israel estava no meio da jornada de deslocamento lá do Egito, onde eles eram escravos. Deus tirou eles da escravidão e estava os conduzindo à terra de Canaã, a terra prometida. E no meio do caminho muitas coisas aconteceram, e uma das situações que eles passaram foi este tempo, este momento em que os amalequitas se levantaram para lutar, para ir contra o povo de Deus, contra os israelitas. Era uma tentativa de freá-los, uma tentativa de pará-los, ou até mesmo de destruí-los por completo. O povo de Deus que estava andando segundo a vontade de Deus, o povo de Deus que estava caminhando segundo o propósito de Deus na sua vida, o propósito de Deus para aquele povo. Agora eles enfrentavam uma resistência forte. Havia algo que os resistia, que queria fazê-los parar, impedir que eles alcançassem a promessa de Deus na sua vida. Então Moisés, chamado por Deus, o grande líder Moisés, recebeu de Deus uma instrução, e ele passou a instrução a Josué. Ele disse: Josué é um homem que caminhava com ele, que depois foi o seu sucessor. Ele disse: Josué, você que é um homem de guerra, você que é um homem de batalha, reúna alguns homens aí, monte um exército, pegue estes homens e vá lutar contra os amalequitas. Pegue estes homens e vá para a peleja e vá para a guerra. Mas eu, Josué, eu vou subir lá no cume do outeiro, lá no cume do monte. E lá em cima do monte, com o bordão de Deus na mão, com a vara de Deus na mão, eu estarei lá orando, intercedendo, e Deus vai nos dar vitória contra os amalequitas. E a Bíblia diz que Josué obedeceu a ordem de Moisés. Olha aqui, irmão, meu Deus, eu não tinha falado isso de manhã, mas Josué obedeceu uma ordem meio estranha. Parecia meio estranho. Como é que Moisés diz: Josué, vá para a peleja, que eu vou lá para o monte orar. Vá lá lutar, que eu vou lá de cima ficar assistindo. Vá lutar, que lá de cima eu vou ficar olhando e intercedendo. É a primeira coisa que a gente já reclama, é quando manda a gente fazer alguma coisa e a gente não entende o que está acontecendo.
A gente não entende o que está sendo feito e parece que a nossa tarefa é mais difícil que a dos outros. Parece que a nossa tarefa é mais complicada que a do outro. Parece que a nossa tarefa, aquilo que Deus nos deu para fazer, é mais difícil. A nossa luta é mais braba, o nosso caminho é mais espinhoso, aquilo que estamos fazendo é mais difícil. A impressão que dá é que os outros têm vida fácil, por isso que eles conseguem, por isso que vencem, por isso que prosperam. Mas não era a realidade aqui deste tempo. A realidade deste momento é que Moisés mandou Josué para uma batalha, mas Moisés também subiu para a sua própria batalha. Era uma batalha particular, era uma batalha que não precisava de espadas, não era uma batalha feita com sangue, mas era uma batalha interior, interna contra si mesmo. Moisés, um homem já avançado em idade, mas ele estava obedecendo a voz de Deus com a responsabilidade. Pesava sobre os seus ombros a responsabilidade de conduzir o povo em meio ao deserto, é claro que com a mão de Deus sustentando. Então, enquanto Josué foi para a batalha com o exército, enquanto Josué desceu no vale, Moisés subiu no monte. E lá no monte, Moisés, ele estava lá com o bordão de Deus, a vara de Deus na mão, para que Deus abençoasse, para que o povo vencesse, para que houvesse vitória naqueles que estavam lutando lá embaixo. Enquanto Moisés, a Bíblia diz, ele ficava com a mão levantada e a vara e o bordão de Deus levantado, então o exército de Deus prevalecia. Mas quando Moisés, e aqui é que entra, quando Moisés, vencido pelo cansaço, ele baixava as suas mãos, então a Bíblia diz que os amalequitas é quem prevaleciam. Se Moisés levantava as mãos mais uma vez, então o povo de Deus prevalecia. Mas quando ele, vencido pelo cansaço, baixava as suas mãos, então eram os amalequitas que prevaleciam. A batalha de Josué e o seu exército lá no vale eram contra homens armados, era contra homens com espadas, era contra um outro exército. Mas Moisés travava a sua batalha particular lá em cima do monte, lutando contra si mesmo, lutando contra a vontade, lutando contra a sua falta de força, lutando contra as dores físicas, lutando uma luta travada na mente de Moisés. Porque é neste momento, quando Deus nos chama para fazer algo e nós estamos no meio da batalha, o inimigo mais difícil de vencer não é aquele que se apresenta armado na nossa frente. O inimigo mais difícil de vencer não é aquele que nos afronta lá de fora. O inimigo mais difícil, a barreira mais complexa, aquele que de fato nos subjuga e nos destrói, às vezes é nós mesmos. Nós mesmos, quando estamos cansados, nós mesmos quando nos sentimos afadigados, nós mesmos quando nos sentimos frustrados, decepcionados. Moisés venceu toda essa situação, ele passou por toda essa situação, na sua batalha particular contra si mesmo e o cansaço. No meio da batalha já não havia mais forças, mas ainda havia muito a ser feito. A batalha começou, Moisés levantou as suas mãos, mas logo ele esteve cansado. Foi uma batalha de um dia inteiro. A Bíblia diz que só ao pôr do sol tudo terminou. Mas quando a batalha começou, um pouco tempo depois, ele já estava cansado. Um pouco depois, os seus braços já estavam pesados. Um pouco depois, ele já não suportava mais. Um pouco depois, ele já não conseguia mais. Só que a batalha ainda estava longe de terminar. A batalha ainda estava longe de ter um fim, e ainda assim pesava sobre os ombros de Moisés a responsabilidade de fazer com que o povo saísse vencedor. Porque quando ele baixava os seus braços, os amalequitas prevaleciam. Mas se ele mantinha os seus braços levantados, então o povo de Deus é quem prevalecia. Não havia mais forças, mas ainda havia muito a ser feito. Moisés cansou-se no meio da batalha, mas Deus lhe fez vencedor, mesmo em meio ao cansaço, porque ele tinha o que precisava para vencer o cansaço. Irmão, o tema da mensagem para esta semana é: estou cansado. Estou cansado. Porque essa é a frase que a maioria de nós usa quando estamos dispostos a desistir. Essa é a frase que a maioria de nós usa como uma determinação de final. É a frase que a gente coloca quando não queremos mais continuar. Nós tomamos essa frase como uma declaração de final e de desistência. Eu estou cansado, eu não consigo mais, eu não suporto mais, eu não quero mais, eu não aguento, meus braços doem.
E o cansaço, às vezes, a primeira batalha não está apenas nos nossos braços, mas também na nossa mente. E Deus hoje quer mudar o nosso pensamento, para que a gente entenda de uma vez por todas, que quando Ele nos dá algo para fazer, Ele não depende das forças que temos no braço. Quando Deus nos dá algo para fazer, Ele não depende daquilo que podemos ou daquilo que não podemos. Quando Deus nos dá algo para fazer, Ele mesmo garante que nós alcancemos a vitória e cheguemos no final da batalha com a vitória nas mãos, porque Ele é quem nos garante este feito. Eu quero falar sobre o que fazer para vencer o cansaço. Preste atenção. O que fazer para vencer o cansaço? Porque se você perguntar para a pastora Aniele, que estava aqui agora, se em todo este tempo de trabalho, em todo este tempo de dedicação na obra de Deus, ela nunca esteve cansada, ela vai dizer: opa, pastora Aniele, alguma vez esteve cansado? Pastor Mike, que se cansou, cadê o Mike? Estava lá, saiu já cansou, já foi embora. Estou brincando. Se perguntar para qualquer um dos líderes, cadê a líder de célula que multiplicou aqui? Cadê? Está lá. Cansou no processo algum dia? Teve cansado? Teve cansado? Não existe, irmão. Não existe jeito de a gente fazer nada. E a primeira coisa que a gente precisa entender para podermos vencer o cansaço, que estar cansado é um processo natural daqueles que trabalham. O cansaço é um processo natural daqueles que pelejam. Irmão, qualquer um de nós que estivermos envolvido em alguma coisa qualquer, estaremos cansados em algum dia, estaremos afadigados em algum momento. Pode ser um cansaço físico, pode ser um cansaço emocional, pode ser um cansaço mesmo no coração, de tentar, de lutar desesperadamente, como Moisés teve que lutar contra si mesmo. Josué lutava contra os amalequitas, Moisés lutava contra si mesmo. Josué precisava vencer o exército inimigo, Moisés precisava vencer a si mesmo, o cansaço e o desejo, a vontade de desistir. Mas estar cansado, irmão, não é um demérito. Entenda que estar cansado é um processo natural. Estar cansado e reconhecer o cansaço não é um demérito, ao contrário, é um atestado de produtividade. Às vezes a gente é pego numa mentira, numa fábula, ou às vezes movido mesmo por orgulho, por soberba, por vaidade. A gente acha que não pode demonstrar que está cansado, não pode revelar que está cansado, não pode demonstrar que não suporta mais, que eu já lutei, eu já estou tentando. Mas, irmão, estar cansado não é pecado, estar cansado não é errado. Aliás, muito pelo contrário, o cansaço só atinge, só alcança aqueles que estão se dedicando e se esforçando a alguma coisa. Então é normal. Primeira coisa que eu preciso entender, porque senão a gente fica lutando contra, a gente fica aí refutando. Às vezes quer parecer um super-homem, uma super-mulher, a gente quer parecer um super-crente. Eu não posso, como diz o gauchão, né? Não posso frouxar o garrão, eu não posso mostrar que estou fraco, eu não posso mostrar que estou cansado. Eu sou o pastor daquela igreja, eu tenho que estar sempre tinindo, eu tenho que estar sempre motivado, né? Tem um pastor amigo meu, eu ligo para ele: como é que está, pastor? Ele diz: animado e motivado, animado e motivado. Tem dia que ele não está nem animado e motivado, mas ele fala também: estou animado e motivado, né? Com o pau lá em fiapo, como diz o gaúcho, né? Eu lembrei um cara que fala: depenado, mas cacarejando. Mas cansado, estou cansado. Nós vamos estar cansados, irmão. Primeira coisa que nos faz desistir e sucumbir é quando a gente tenta ser um super pastor, um super líder de célula, um super crente, aquele que está sempre de vitória em vitória. Agora é só vitória, agora é só. Não é, irmão. Tem dia que os braços estão cansados, tem dia que a gente está que nem Moisés, estou em cima do monte, o bordão de Deus está na mão, a vara de Deus está na minha mão, eu tenho uma promessa, uma ordem, estou cumprindo, estou obedecendo, mas não aguento mais, não consigo mais ficar com os braços erguidos. É importante que a gente saiba, veja e reconheça: estar cansado é um processo natural.
É por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui, irmão, essa palavra é só para quem está cansado. Essa palavra é só para quem está sobrecarregado. Para a gente correr a Jesus e encontrar alívio para a nossa alma. Para a gente correr para Jesus e encontrar socorro. Para a gente correr para Jesus e encontrar proteção. O primeiro passo é reconhecer que eu preciso de socorro. O primeiro passo é reconhecer que eu preciso de proteção. O primeiro passo é reconhecer que eu preciso de ajuda. O primeiro passo é reconhecer que sem Jesus eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Eu estou cansado. Eu estou cansado. A segunda coisa que precisamos fazer para vencer o cansaço é aceitar a ajuda daqueles que nos oferecem. Se não tiver quem o ajude, o cansaço lhe fará sucumbir junto com aqueles que dependem de ti. Algumas coisas não se pode fazer sozinho. Aceitar ajuda. Aquele que não consegue reconhecer o cansaço, olha, está em ordem. Aquele que não consegue aceitar ou deixar transparecer, geralmente é aquela pessoa que também não aceita ajuda. Não aceita que as pessoas lhe ajudem. Não aceita que as pessoas cooperem com ela, porque talvez ela tenha medo, receio de dividir a glória, entre aspas aqui, né? Tem medo, tem receio de perder, ou que as pessoas vão tomar aquilo que Deus lhe deu para fazer. Ela tem medo de que a pessoa venha burlar ou venha tomar dela aquilo que Deus lhe deu, e este medo de vaidade leva a persistir sozinha, mesmo quando não consegue. E o final dessa história, irmão, imagina se Moisés estivesse sozinho lá no monte, se Moisés lutasse sozinho lá no monte, se quando Arão e Hur vieram para ele e disseram: Moisés, senta-se aqui nessa pedra, nós vamos segurar os teus braços, Arão de um lado e Hur do outro. Moisés dissesse: não, Deus me chamou, eu sou escolhido de Deus, eu fui chamado para fazer essa obra, Deus vai me usar e é eu que vou fazer, não chegue perto de mim, é eu que vou fazer. Os braços cansados, os braços abaixando, os amalequitas prevalecendo, o povo de Deus sendo derrotado. No final da história, o povo seria derrotado, não porque Deus não estava com eles, mas porque alguém que tinha responsabilidade venceu-se pela vaidade e não aceitou o apoio, a ajuda daqueles que Deus colocou ao seu lado para lhe ajudar. Arão e Hur são enviados de Deus. Arão e Hur subiram com Moisés, porque Moisés, ele sabia que ele precisaria de ajuda. Moisés sabia que ele precisaria de alguém ao lado dele. Então, quando eles ofereceram ajuda, ele aceitou no mesmo tempo. Porque olha aqui, gente, olha aqui, às vezes o que Deus nos dá para fazer não tem a ver apenas com a gente. Eu não aceito ajuda, eu não quero que se metam na minha vida, eu não quero que se metam nas minhas coisas, eu sei cuidar de mim, eu vou fazer sozinho, eu sei o que eu estou fazendo. Não aceito a ajuda de um discipulador, não ouve a palavra de um pastor, o líder de célula para ele, não tem interesse, eu vou fazer sozinho. E sozinho ele se cansa, e quando se cansa ele sucumbe, e quando sucumbe ele perde. O povo que estava lutando perde, aqueles que dependiam também dele perdem, não porque Deus não estava fazendo, mas porque foi vencido pela vaidade e a soberba, e o cansaço lhe fez sucumbir. Sozinho, quando estou cansado, não há quem me ajude. Se eu não aceito a ajuda, não aceito o apoio, não aceito a assistência, o cansaço, que é um processo natural daqueles que lutam, me fará sucumbir. E preste atenção, porque às vezes Deus nos dá algo que não tem a ver apenas com a gente. Nós não temos o direito de sermos vaidosos a este extremo, porque se Moisés fosse vaidoso, se Moisés não aceitasse a ajuda de Arão e Hur, não apenas ele sucumbiria, mas todo o exército que estava lá embaixo na peleja.
eles tinham uma luta, estavam com as espadas nas mãos, estavam enfrentando um inimigo que queria lhes fazer sucumbir, queria lhes fazer derrotar. Mas Moisés lá em cima do monte, enquanto ele estava lá cumprindo o chamado de Deus, não sozinho, mas com Arão e Hur do seu lado, ele sentou-se na pedra, Arão com a mão, Hur na outra mão, e as mãos de Moisés permaneceram erguidas. E porque Moisés aceitou a ajuda de Arão e Hur, Josué prevalecia lá embaixo na peleja, Josué prevalecia lá embaixo na batalha. Olha que o que Deus está fazendo não é só você, não depende só de mim, não tem a ver apenas comigo. Tem pessoas por aí, líder de célula, que estão enfrentando pelejas na sua vida, estão batalhando pela sua vida, estão batalhando pela sua casa, estão batalhando pela sua família, estão batalhando para fugir das drogas, estão batalhando para fugir dos vícios, da maldição, do pecado, da solidão. E eles precisam que Moisés, levantado por Deus, permaneça ativo com suas mãos em pé, para que eles possam prevalecer em meio a essa batalha. Não queira lutar sozinho, aceite. É preciso aceitar a ajuda, entender que Deus é quem levanta Arão e Hur. Olha aqui, nem que eles quisessem, nem que eles pudessem, eles poderiam tirar aquilo que Deus tinha dado para Moisés. O que Deus deu para Moisés fazer, é Moisés quem tem que fazer. Aceite a ajuda daqueles que lhe oferecem ajuda. E a terceira coisa, bem importante também, cerque-se sempre de pessoas comprometidas com o mesmo propósito. Arão e Hur não lutavam por Moisés, mas eles lutavam com Moisés, porque a luta era deles também. Eles não estavam ali para lutar por Moisés. Moisés, nós vamos te ajudar na tua peleja, nós vamos te ajudar no teu trabalho, nós vamos te ajudar no teu chamado, nós vamos te ajudar no teu ministério. Não. Arão e Hur, eles enxergavam que a batalha era deles também. Quando eles perceberam que a coisa estava difícil para Moisés, quando eles perceberam que alguma coisa precisava ser feita, eles não ficaram criticando Moisés, não ficaram apenas dando ideia o que fazer, mas eles tomaram uma atitude de quem está comprometido com a causa. Comprometidos com a causa, eles trouxeram uma pedra, colocaram Moisés sentado na pedra, cada um segurou numa mão de Moisés, e a Bíblia diz que até o pôr do sol, assim, as mãos de Moisés ficaram firmes, e Josué com o exército prevaleceu contra o exército inimigo. Cerque-se de pessoas comprometidas, líder de célula, por isso que tem lá o núcleo, o vice-líder, o anfitrião. Precisa ser pessoas comprometidas com a causa, não do líder, porque Moisés não lutava a sua luta, Moisés lutava a luta de Deus. Ele estava ali enviado por Deus. Quando Deus levanta um líder de célula, Deus está levantando Moisés. Quando ele escolhe o vice-líder e o anfitrião, Deus está chamando Arão e Hur para caminhar com Moisés lado a lado, para que no dia do cansaço, para que no dia da dificuldade, para que no dia em que o líder sente o cansaço natural de quem está na peleja, tem alguém para trazer uma pedra e colocá-lo sentado, tem alguém do seu lado para segurar as suas mãos, tem alguém do seu lado para fortalecê-lo no dia da dificuldade, porque a peleja que lutamos não é nossa, a luta que lutamos não é por nós, mas lutamos pela causa daquele que desceu dos céus e morreu na cruz para trazer salvação à humanidade. É preciso cercar-se de pessoas comprometidas, que têm o mesmo propósito, porque, irmão, quem não tem o mesmo propósito, no dia da dificuldade ele carpe o gato. Aquele que não entende do que está acontecendo, aquele que não tem a visão do que está acontecendo lá embaixo, aquele que não consegue ver a peleja que está acontecendo lá embaixo, aquele que não tem a visão do propósito, aquele que está fora da visão de Deus de alcançar e resgatar o perdido. Quando ele percebe que a coisa fica difícil, ele vaza. Quando a situação fica desesperadora, ele corre. Ele não está disposto a exercer esforço
para que Deus continue a agir e a vitória seja alcançada daqueles que estão lá embaixo na batalha. Cerque-se sempre de pessoas comprometidas. E para encerrar aqui a última agora, não desista, mesmo em momentos em que a batalha parece estar sendo perdida. Em momento de extremo cansaço, Moisés baixava seus braços e o exército inimigo prosperava. Mas na maioria das vezes e depois até o final, com a ajuda de Arão e Ur, Moisés estava com seus braços levantados e Deus lhe concedeu a vitória. Aqui, irmão, não desista, mesmo em momentos em que a batalha parece estar sendo perdida. Imagina Moisés, irmão, a responsabilidade daquele homem. Enquanto as suas mãos estavam erguidas, o povo de Deus prevalecia. Mas quando ele baixava as suas mãos, os amalequitas prevaleciam. Houve um tempo, um breve momento talvez, em que Moisés estava fracassando. Olha aqui para mim, preste atenção. Houve um tempo em que Moisés não estava dando conta daquilo que Deus lhe deu para fazer. Preste atenção. Houve um tempo em que parecia que não ia funcionar. Moisés não conseguia mais. Os seus braços abaixados, vencido pelo cansaço, vencido pela pressão, vencido pela dificuldade do momento, sem forças para continuar a lutar. Mas ele não desceu daquele monte envergonhado, mas ele não desceu daquele monte derrotado, ele desceu daquele monte vencedor, porque mesmo nos dias, e preste atenção no que eu vou dizer agora, mesmo nos momentos em que parecia, aparentemente, tudo estava dando errado, aparentemente os amalequitas prosperavam, aparentemente o inimigo vencia, aparentemente não estava dando certo, Moisés não desistiu, mas permaneceu no monte do Senhor, segurando o bordão e a vara de Deus. O segredo para vencer o cansaço é permanecer, mesmo quando parece que eu não vou dar conta, mesmo quando parece que não está dando certo. Permaneça no monte de Deus, permaneça onde Deus te plantou, permaneça onde Deus te colocou, permaneça fazendo aquilo que Deus te deu para fazer, permaneça ali, porque em breve Deus vai levantar Arão, Ur ou um anjo dos céus, se preciso for, para que o povo de Deus não pereça, mas que a vitória seja concretizada. Deus levantou Moisés e o colocou em cima do monte. Talvez Deus está levantando você e colocando à frente lá na tua casa. Quem sabe Deus está chamando você para ser um líder de célula. Quem sabe Deus está chamando você para se posicionar com o bordão de Deus, com a palavra de Deus, para você se posicionar e lutar por aqueles que já estão também nas suas próprias lutas pessoais e particulares. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja cansada, talvez esta frase já veio na tua mente, no teu coração: eu não aguento mais, eu não aguento mais clamar, eu não aguento mais interceder, eu não aguento mais lutar, eu estou cansado de esperar, eu estou cansado de acreditar, eu estou cansado, minhas mãos estão pesadas, eu não consigo, a batalha está sendo perdida, eu obedeci a Deus, eu me posicionei, eu me coloquei, mas os amalequitas, o inimigo está prevalecendo, eu estou cansado. Eu te trouxe nessa noite aqui para dizer para você: permaneça no monte de Deus, permaneça onde Deus te colocou, porque Deus não chama Moisés para subir no monte e descer derrotado. Deus não colocou Josué lá no vale para ser vencido pelos amalequitas. Deus colocou Josué lá no vale, Moisés em cima do monte, porque ele disse: eu vou riscar a história desse povo, desses inimigos de Deus, da história da humanidade. Deus nos levantou como Moisés do nosso tempo. Deus te levantou como Moisés na tua casa. Deus te levantou como Moisés na tua célula. Deus está te chamando para ser o Moisés deste tempo.
Alguns talvez já estão em cima do monte, outros já estão no caminho, já estão subindo o monte, ouvindo a voz de Deus. Se Deus já te levou, você já está vice-líder. Vice-líder já está na metade do monte. Deus já te deu a ordem, você sabe o que tem para fazer. Não é momento de voltar atrás, porque existem pessoas que estão com pelejas e batalhas, muitas famílias esperando que Moisés esteja em cima do monte, com o bordão de Deus, com a proposta de Deus, o propósito de Deus, para que eles possam ser vencedores na sua casa, na sua família, na sua vida. Deus está e vai fazer coisas extraordinárias, mas é preciso que Moisés se posicione no monte. É preciso que Moisés permaneça no monte. É preciso que Arão e Uri estejam lado a lado com o profeta de Deus, aquele a quem Deus chamou para sustentá-lo e ajudá-lo nesta tarefa, neste chamado de Deus para este tempo. Fica em pé em nome de Jesus.